Bom dia, irmãos. Bom dia. Como o Felipe falou, como um bom batista, eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Como ouvimos ali acabamos de ouvir na capela, né, o pastor lá da Igreja do Brás falando sobre o que nós somos chamados, né? Chamados para apresentar pessoas maduras a Cristo. Eu vou falar de chamado também, mas não esse mesmo chamado que ele pregou. Quando eu era criança, meus irmãos, nem todos vocês sabem, né, que alguns não me conhecem aqui, né? Mas eu morava no extremo sul de São Paulo, numa região que se chama Jardim Ângelo, que ali já é um cinturão ali no extremo sul de São Paulo, que é Jardim Ângelo, Capão Redondo. É uma região bem bonita, sabe? E bem tranquila, assim, ó, não tem perigo nenhum. Mas só que na década de 90, não aparenta ser tão velho, mas na década de 90, era considerado o lugar mais perigoso, não do Brasil, mas do mundo inteiro. Isso saiu em diversos jornais ali. Morria mais pessoas lá, por exemplo, do que na guerra, cara. Assim, quando eu ia para a escola, assim, quando criança, era comum a gente ver pessoas mortas na rua, sem alumínio, sem nada. Isso de fato acontecia. E não diferente, nós que morávamos na periferia, nós somos chamados, né? Nós recebemos vários chamados, né? De amigos, né? Para fazer coisas de moleque, né? Quando eu era criança, por exemplo, eu era chamado para tocar a campainha do vizinho e sair correndo, por exemplo. Coisa de moleque, ou pular o muro da escola para ficar brincando num parquinho. Éramos chamados para fazer coisas de crianças, ainda não tinha idade ainda para ser chamados a fazer outras coisas. Mais tarde, já na juventude, aí eu vim para Guarulhos. Guarulhos também é um lugar bem tranquilo. Minha mãe compra uma casa na rua do tráfico de drogas. Então, meus amigos eram aqueles traficantes, né, que estudávamos juntos, os moleques tinham 13, 14 anos, estudávamos juntos. Então, o moleque estava traficando, ele estava ao mesmo tempo, ele estava na sala, na escola com a gente. E aí os chamados, eles já mudam, né? Ali os chamados para usar droga, para bebidas, para festas, para ficar com mulheres. A gente vai percebendo que os chamados vão mudando de acordo com o contexto que a gente está e com a idade que a gente está. Eu seguia muitas vezes algum desses convites. Para quê? Qual o propósito que eu seguia algum desses convites? Para pertencer eu queria pertencer ao grupo, né? Eu queria chamar a atenção. E muitas vezes é isso que a gente procura, né? E porque no fundo a gente sempre tenta preencher um vazio que nada do mundo preenche. Mas, graças a Deus, um dia, já adulto, passando tudo isso, 6 meses mais ou menos depois do meu casamento, eu recebi o maior chamado da minha vida. Foi onde o Senhor, Ele me converteu. Então, esse foi o maior chamado que, de fato, mudou a minha vida. E mudou a minha história, né? Desde então, não muito diferente de quando o Senhor, Ele me converteu, os chamados, eles continuaram. Mas agora, novamente, como eu falei para vocês, o contexto vai mudando. Eu sempre fui chamado para dar aula na IBD, para liderar os juniores, depois para liderar a juventude, depois fui chamado para fazer parte do corpo da diretoria da igreja, depois como vice-presidente da igreja, e enfim, para vir a ter o seminário aqui como todos vocês. E aqui no seminário, não muito diferente, nós somos chamados para fazer algo. Seja nossas tarefas obrigatórias, reuniões com grupão, cafezinho, futebol, vôlei, constantemente nós somos chamados para fazer algo. Mas o mais importante de todos esses chamados não é aquilo que nós fazemos, e sim aquilo que nós somos, ou como nós nos identificamos. Em Cristo, nós somos chamados para algo maior e muito mais significante, que é a comunhão com Ele e com seu povo. E isso é que Paulo ele fala logo no começo da sua carta, que é o texto que nós vamos ler hoje, que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 4. Desculpa, 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 9. E ver o chamado que o Senhor tem para a sua igreja.
A palavra de Deus, ela diz assim: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu sou grato a Deus por poder compartilhar a Tua Palavra, pelo chamado, Senhor Deus, que o Senhor Deus tem para, não só para a minha vida, mas para a vida de cada irmão aqui presente, Senhor Deus. Que nós possamos obedecer, Senhor Deus, a esse chamado, de modo que venhamos não a glorificar a nossa vida, mas glorificar a Ti, Pai. Ó Senhor, esvazia meu coração para que eu venha falar da Tua Palavra, de modo que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes dela, que nós possamos colocá-la, Deus, em prática, Deus. Que o coração dos meus irmãos aqui presentes, eles estejam sensíveis à Tua Palavra, Deus. Me ajude, Senhor Deus, segundo a Tua vontade. Eu te oro no nome de Jesus. Amém. E o tema da nossa mensagem, como eu falei para vocês, é chamados à comunhão. E esses chamados à comunhão, ela tem os seus efeitos. E é o que esse texto demonstra, seus efeitos. E essa carta, Paulo ele escreveu aos Coríntios. Como era a cidade, e não só a cidade, como a igreja de Corinto, era muito importante ali para o Império Romano, por causa da sua localização estratégica. Ela ficava numa rota comercial bem movimentada. E por isso era um centro de negócios e culturas diferentes. Estava também perto da Grécia, que influenciava fortemente o mundo antigo, não só com a sua cultura, mas também com os seus filósofos, ideias e diversos deuses que eles seguiam. Inclusive, naquela época, os gregos eles usavam um termo muito comum entre eles, né? Que era Korintianzestai, né? Ou, deixando de uma maneira mais simples, ou corintianizar, né? Vamos corintianizar. Eu sei que os corintianos é um termo que parece que é bonito, né? Mas o contexto não era muito bonito não, meus irmãos. Corintianzestai, ela significava viver como um Corinto, que era usado para descrever uma vida cheia de práticas imorais. Então, se alguém falar vamos corintianizar, fuja desse convite, fuja desse chamado, porque é para práticas imorais, né? Um dos motivos disso era a grande quantidade de templos da deusa do amor, Afrodite, que na antiguidade era conhecido e estava ligado a cultos que envolviam a prostituição. E tinha vários desses templos ali construídos ali, tanto na cidade de Corinto como em toda a Grécia, né? E foi nesse ambiente cheio de riqueza e sabedoria humana e muita imoralidade que Deus usou a vida do apóstolo Paulo para plantar uma igreja. E por meio do quê? Não dos méritos de Paulo, mas por meio da pregação do Evangelho. Como o próprio Paulo ele diz ali, um pouco mais à frente, em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 15, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus, não pelos meus méritos, mas pelo Evangelho. Então foi dessa maneira que Paulo ele planta essa igreja, e com o Evangelho que transforma as vidas, que muda os chamados que as pessoas recebem, a trazer luz onde havia trevas. Então assim vamos ver como Paulo instruiu a igreja de Jesus Cristo ao escrever essa carta. E o interessante é que ele não começa com ordens de exortações, né, ou conselhos duros, né, mesmo sabendo que a igreja estava cheia de problemas, né. Tanto que
a igreja de Coríntios, ela era conhecida, né, pela quantidade de problemas. Era uma igreja muito complexa, né? Ela ali tinha divisões, facções, tinha problemas com orgulho, imoralidade sexual. Um homem, ele estava tendo relações com a sua madrasta, a falta de disciplina e justiça, desonra ao corpo, confusão sobre o casamento e celibato, liberdade cristã mal usada, desordem no culto, negação da ressurreição e falta de generosidade. Meus irmãos, era uma igreja extremamente complexa. Eu creio que nenhum de nós aqui gostaríamos de pastorear uma igreja dessa. Acredito que a igreja que vocês estão servindo deve ser perfeita, bem longe do que a igreja de Corinto era, né? Mas não, só que não, né? Toda a igreja ela é constituída por pecadores, então a gente acha que isso é difícil, mas isso ocorre na igreja de Jesus Cristo. E pelo contrário, Paulo ele mostra como deve ser uma exortação. Ele não começa apresentando ali o problema, ele não começa apontando o que eles estavam vivendo, né? Por isso que eu falei ali para vocês, os chamados ele não é para aquilo que recebemos, mas como nós nos reconhecemos, como nós vemos quem somos. É sobre a nossa identidade. Então, e é assim que Paulo ele começa, né, essa exortação, não segundo o padrão humano, mas segundo o padrão de Deus, né, que é bem diferente. Normalmente, assim, para os pais aqui, quando a gente vê nossos filhos cometendo algum erro, facilmente a gente já chega apontando para o erro dele ali, meu. Rapaz, por que você fez isso, meu? Por que você fez aquilo? Por que você está com a pedra ali na janela do irmão? Então, assim, é fácil a gente apontar já para o que ele fez. Por que você xingou a tal menina? Porque você puxou o cabelo dela. Sabe, a gente sempre vai apontando primeiramente para o erro. Isso é normal. Então, e Paulo ele demonstra que o padrão de Deus é diferente, né? Ele não começa apontando já os problemas da igreja, né? Antes de falar sobre os erros, Paulo lembra aqueles irmãos de quem eles são em Cristo. Pessoas santificadas para viver como santos. Ele fala isso lá no versículo 2. A igreja de Deus está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Vocês percebem aqui como que Paulo identifica eles? São chamados para serem santos. E Paulo ele não usa só isso na carta de Coríntios, ele tem um padrão em outras cartas também. Ele fala isso também aos Efésios. Vocês que são filhos de Deus, que são predestinados. Você percebe que Paulo ele vai falando ali, ou na carta aos Colossenses, que ele fala aos santos e fiéis. Você percebe que Paulo ele começa falando primeiro da identidade deles, antes de começar a tratar os problemas da igreja. Então, seria uma boa maneira de, antes da gente apontar o erro, que é algo meramente, assim, é humano, né? A gente olhar e já apontar o erro, mas é lembrar o nosso irmão de quem ele é em Cristo, né? Não chegar e apontar, porque isso é muito fácil. Eu falo que é uma luta minha também, tá, irmãos? Eu não estou falando isso para vocês, mas a mensagem de Deus, ela fala primeiro ao meu coração. Então, Paulo ele lembra aqueles irmãos quem eles são em Cristo. É importante lembrar a identidade da pessoa antes de qualquer erro. E é exatamente assim que Paulo começa a carta, essa carta, né, de Coríntios, né, que nós somos chamados para sermos santos. Agora vamos ver um outro chamado, chamados para a comunhão. E essa comunhão com Cristo, ela traz alguns efeitos, ou melhor, não só efeitos, mas como benefícios também. E o primeiro deles é a graça. Ali no versículo 4 ele diz: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. O verbo dou graças aqui, meus irmãos, ele controla todo o texto. Por isso o apóstolo Paulo ele inicia a carta aos Coríntios com um coração grato. E ele não apresenta um coração grato a si mesmo, né? Nem às suas conquistas, né? Nem à igreja, mas por causa da graça da salvação que foi derramada sobre a vida dos coríntios, né? Ele diz: dou graças por causa da graça. Paulo ele fala: sempre dou graças ao meu Deus. Por quê? Por causa da graça. Então, é interessante notar que mesmo Paulo ele sendo o fundador dessa igreja, instrumento direto para que eles conhecessem o evangelho, ele não busca reconhecimento próprio, mas reconhece que tudo vem de Deus. O chamado, a salvação,
a santificação, os frutos, tudo vem dele. E Paulo ele tinha até, ele poderia até chamar a atenção para ele, né? Porque ele fundou, né? A gente percebe que nós seres humanos, quando fazemos algo assim, nós automaticamente puxamos, nossa, eu sou o cara, consegui levar aquela pessoa a Cristo. Eu já ouvi pessoas falando, eu já batizei mais de 900 pessoas, sabe, assim, engrandecendo, assim, eu falei, glória a Deus pela sua vida, a pessoa sempre falando dele. Interessante que Paulo, ele poderia agir dessa maneira, por ter fundado, sido chamado direto por Deus, né, sendo separado ali exclusivamente para uma obra tão grandiosa, escrever grande parte do Novo Testamento. Mas não, ele fala, sempre dou graças ao meu Deus por vocês. A gratidão de Paulo, ele não revela apenas seu coração, mas uma postura esperada e correta diante da obra missionária e pastoral. Ele sabe que o mérito não é humano, mas é divino. Toda salvação é obra da graça. E a graça, ela é um presente exclusivo de Deus, concedido não pelos méritos dele, mas por meio de Cristo. Então, e um texto bem conhecido entre nós, ali Efésios 2, 8, 9, deixa isso muito claro. Não fala, porque sois salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então Paulo, ele estava bem claro isso, não só no coração dele, mas na cabeça dele também, e ele demonstrava isso em suas palavras, no seu meio de viver. Em Romanos também deixa isso bem claro, quando em Romanos capítulo 5, versículo 1, ele fala, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de quem? Por meio de méritos humanos? Não, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos, não em nós, né? Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A carta de Paulo aos Romanos também completa bem essa ideia de graça, justificação e glória de Deus. Toda aquela culpa e peso que tínhamos é removido e nunca poderá voltar. Porque se não conhecemos que a graça pertence totalmente a Deus, nós corremos o risco de nos exaltar, ao invés de glorificar a Deus. Além disso, nós podemos cair na armadilha de nos tornarmos os donos das pessoas que discipulamos, ou alcançamos, né? Como se elas fossem fruto do nosso esforço. É como se elas tivessem sido convencidas pelos seus méritos, né? E não pelo poder de Deus agindo por meio de nós. Interessante que, como alguns costumam dizer, né? Acredito, não sei se só eu que já ouvi isso, mas alguns pastores falam, minhas ovelhas, né? Minhas ovelhas, que eu pastoreio, né? Eu já falei uma vez, né, irmãos? Às vezes eu tenho a língua minha solta demais. Eu falo, que história é essa? As ovelhas de Jesus Cristo, não é sua, não. Aí, não, Rafa, não, é isso. Eu falei, não, mas tem que tomar cuidado com os termos que a gente fala, né? Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós somos apenas servos e cooperadores com Deus. A glória e a autoridade e a posse das ovelhas pertence somente a Cristo. Cuidado com os termos que vocês usam. Minhas ovelhas. Isso não, definitivamente não é ovelhas de vocês, são ovelhas de Jesus Cristo, meus irmãos. A falta de gratidão não foi apenas um problema, ou um pecado dos tempos antigos, dos tempos bíblicos, mas também nos dias atuais. Facilmente somos levados a sermos ingratos, devido à nossa natureza caída. Então, meus irmãos, sejam gratos, não por seus méritos, mas pelos méritos daquele que efetua isso na sua vida. E é sempre pela graça, meus irmãos, nunca é pelos seus méritos. E é por essa graça que eu acredito, que eu estou aqui trazendo essa mensagem para os irmãos, não é por méritos meus. Eu acredito que, chegando aqui no 4º ano também, eu consigo ver cada dia mais essa graça de Deus abundante na minha vida. Porque definitivamente, meus irmãos, não é mérito meu. Muitas vezes, no primeiro semestre, quando eu cheguei aqui, eu morei no CN1, lá na Estância. E muitas vezes nesse caminho aqui, meus amigos iam para lá, o Ipiranga, Vitória, e agora ali o prédio sem nome, o Acre.
É sem nome, irmão. Eu tenho colocado o nome, é sem nome. Ou faixa de Gaza, sei lá, como quiser. Eu ia em direção à estância. E eu ia olhando e refletindo, meus irmãos. Meu Deus, por que o Senhor me chamou para cá? Por que o Senhor me trouxe aqui? Sabe, eu ia com esse conflito e eu confesso, não sei se isso só já passou na minha cabeça ou na cabeça de vocês, mas eu já pensei em desistir várias vezes. Várias vezes eu falei, não, isso não é para mim, isso não vai entrar na minha cabeça, muita coisa, muita leitura, muito trabalho, eu não sou capaz de fazer tudo isso. Sabe, graças a Deus, eu louvo a Deus até pela filosofia desse ministério, que é estudo, vida. E esse segundo ponto aí, vida, foi muito importante na minha caminhada, somente com o meu orientador. Eu louvo a Deus pela vida dele, que o primeiro foi o Steve não, o Jang, homem piedoso e que me incentivou. E ele, vendo o conflito que eu passava, chamou todos do meu grupão, levou para um café e falou, quero que cada um de vocês dê um conselho aqui para o Rafael, de como foi a sua caminhada aqui no seminário. Sabe, aquilo me fortaleceu, me encorajou. Então a gente percebe como Deus, ele usa esses irmãos, a vida na vida, né? O pastor falou em inglês aí, life, como foi? Life, como? On life, coisa linda. Eu não tenho que falar isso. Mas eu acho que ele devia ter falado que ele aprendeu isso aqui, né? Estudou aqui, vida na vida, né? Do nosso saudoso não, nosso fundador Davi Cox, né? Depois vocês apagam isso do Mas pelo amor de Deus, já pensou você? Então, e por isso Paulo prossegue e diz, né, mais um benefício da graça, né, que é a comunhão com Cristo, que é as riquezas espirituais, que pode ser conhecido por nós por dons. E é dito isso no versículo 5, pois dele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Depois de falar sobre a graça da salvação, Paulo começa a agradecer a Deus por outras graças que a igreja de Corinto havia recebido. Nos versículos 5 e 6, ele diz que eles foram enriquecidos de todas as maneiras. Mas é importante entender que Paulo ele não está falando de riquezas humanas, né, de riquezas materiais ou de prosperidade financeira, como algumas interpretações equivocadas fazem, né, desse texto, né? Ai, tá vendo? Nós fomos enriquecidos em tudo. O cristão foi chamado para isso, né? São interpretações equivocadas, né? Alguns dizem, filho de rei não pode viver como pobre. Ou você foi enriquecido em tudo, então você tem direito a riquezas materiais, saúde plena, sucesso nos negócios, vitória em todas as áreas. Será que só eu que já ouvi pregadores interpretando dessa maneira? Essa maneira triste, essa maneira descontextualizada? Não é esse o foco aqui, meus irmãos. Definitivamente não é. Paulo ele não está se referindo aos bens materiais dos coríntios. Até porque eles até tinham bastantes bens materiais. Mas as riquezas espirituais as riquezas que ele está falando são riquezas espirituais que recebemos em Cristo. Por isso a palavra-chave aqui é nele. Nele foram enriquecidos. Ou seja, pois nele, em Cristo, vocês foram enriquecidos em tudo. Isto é, agora, que riquezas são estas? Em toda palavra e em todo conhecimento. Então Paulo agora ele destaca os dons da palavra, do logos, do conhecimento. E nesse contexto o termo logos, ele não está ali como no Evangelho de João, apresentando logos como Jesus, como uma palavra encarnada. Não, aqui ele não está falando dessa palavra, mas sim de dom, ou seja, o dom da comunicação, de transmitir uma mensagem, ou seja, a capacidade de falar com sabedoria e edificação espiritual. Esta compreensão é reforçada ali em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7, onde diz, todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, né, no falar, no conhecimento. Ou seja,
Deus deu a eles entendimento para falar, sabedoria para falar. Isso é um dom. E dons espirituais para quê? Para que eles façam como os gregos? Não, para te falar de forma madura, né? Infelizmente, os coríntios, eles eram orgulhosos, eles eram soberbos. Aqui, claramente, Paulo ele estava fazendo um contraste. Um contraste com o quê? Com a cultura grega, que permeava e dominava a cidade de Corinto. Onde era comum os filósofos e pensadores eles se reunirem ali nas praças para ficar se exibindo, falando da sua oratória, né, da sua sabedoria filosófica, né, a fim de ficar se exibindo e mostrando suas aptidões e seus talentos. Isso é comum. Então, assim, contextualizando, Paulo está fazendo um contraste sobre isso. Vocês receberam dons, vocês vão ter dons para falar também, mas não para falar da sabedoria humana, mas para falar da sabedoria divina. Então, aqui no seminário, nós somos abençoados, meus irmãos, com grande quantidade de conhecimento teológico e valioso. Mas nós precisamos nos perguntar, o que temos feito com todo esse conhecimento? Como temos transmitido esse conhecimento? Com humildade ou com soberba? Com espírito de servo ou com ar de superioridade? Meus irmãos, porque lá fora nós estamos... o seminário ele é bem conhecido assim pela sua quantidade de professores assim altamente graduados, com conhecimento muito bem passado aos alunos, bíblicos, é conhecido como seminário bíblico, né? É por isso que leva o nome, seminário bíblico, palavra da vida. Mas, infelizmente, tem uma fama ruim de alguns seminaristas, ou seja, que demonstra muita soberba, demonstra que sabe mais do que todos na igreja. Então, fica um alerta. Tomem cuidado com a maneira com que vocês se apresentam. É fácil, ao adquirir conhecimento, o coração encher de orgulho. A gente começa a se achar melhor que os outros. Isso é um grande perigo para quem lida com a palavra de Deus. Ontem, por exemplo, quando o Pedro Vesserino pregou na capela, algo me chamou muito a atenção. Além da excelente pregação, creio que todos vão concordar comigo, ele falou de forma simples, clara e sem arrogância nem prepotência. E convenhamos, ele tinha motivo ali para se exaltar ou para se demonstrar um grande pregador. Porque poucos têm a capacidade de ler o texto bíblico, ali o texto bíblico em grego, e traduzi-lo ali de maneira simultânea. Aqui no seminário eu só conheço 2, que é ele e o Marcelo Dias que fazem isso. Então, mas mesmo assim, ele não chegou mostrando, olha aqui, meus irmãos, a Bíblia em grego, tá? Grego koide. Ele não chegou dessa maneira. De maneira, ele demonstrou humildade. E isso serve de exemplo para todos nós. Tomar cuidado como nós demonstramos, como falamos, né? Se é esbanjando toda a sabedoria ou se é com humildade, né? Por isso, sejam e demonstrem humildade a proclamar a palavra de Deus. Como o texto de Romanos 12:3. Ele fala, né, exatamente sobre o mesmo assunto que nós estamos tratando aqui. Que diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pensem com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu com cada um. Então você vê que Paulo diz, pensem com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu. Deus deu dons para cada um de nós. Nem todos nós temos o dom da oratória ou da retórica, né? Mas nós, que fomos salvos por Jesus Cristo, nós recebemos o poder do Espírito Santo, meus irmãos, para sermos o quê? Testemunhas dele, para falar dele. Então, meus irmãos, se lhe falta sabedoria, peça ao Senhor que ele vai te dar livremente, como ele diz ali em Tiago, meus irmãos. Não se intimidem, que nem todos nós temos o dom, por exemplo, do Vitor, que pregou tão bem aqui. Não é todos que têm esse dom da oratória, mas não se intimidem por isso.
Porque ele deu o poder do Espírito Santo que habita em cada um de vocês. Para não serem tímidos, mas para falar. Falar de maneira simples, sem querer esbanjar toda a sabedoria que vocês têm, meus irmãos. Ou toda a sabedoria que vocês adquiriram. Mas falar de maneira simples, um evangelho simples. Falando sobre os atributos infinitos de Deus. Falando sobre a criação, sobre a queda, sobre a redenção, sobre a eternidade. O plano de salvação de maneira simples e clara. É para isso que o Senhor Deus nos chama. Então, meus irmãos, falar de Jesus não é opcional para nós. Mas é um benefício da graça. Afinal, o Espírito Santo está selado em todos nós. Não temos mais desculpas para não falar de Jesus, pois o poder do Espírito Santo habita em nós. Amém? Amém. Nós temos todos os recursos necessários de Jesus, porque pelo seu poder, pelo seu divino poder, ele nos deu tudo o que precisamos para que nos conduza à vida e à piedade. E se estamos em Jesus, nós somos capacitados para falar dele. Nós temos facilidade, né, meus irmãos, para falar de qualquer outro assunto. Que o TM venceu o CLD. Isso aí. Gritei, quase perdi minha voz para falar para vocês hoje, tanto que eu gritei com vocês ali. Para falar de política, para falar de cinema e diversos outros assuntos. Mas falar de Jesus, meus irmãos, às vezes nós temos dificuldades e não deve ser assim. Nós temos fale de Jesus em tempo e fora de tempo. Os irmãos aqui de Guarulhos conheceram o pastor Jeremias, que foi o pastor que me discipulou. Os irmãos, eu conheço poucos que falavam ali como ele de Jesus. Ele fala assim de maneira, se ele encontrar qualquer pessoa ali, mesmo sem conhecer, ele estava falando de Jesus. Eu estive fazendo um estágio com ele na igreja que ele está pastoreando lá em Jaú. Aí eu vivi a rotina dele ali um tempo com ele como um bom velhinho, paga suas contas ainda na lotérica, vai na mesma caixa. E interessante que ali ele aproveita para sempre fazer um convite para aquela mesma caixa. E aí, aquele estudo bíblico está de pé? Aí daí a menina faz uma piada para ele, né? Não, primeiro ela fala assim, eu não tenho tempo. Aí daí fala, mas você não vai ter tempo de uma coisa. Quando você morrer, aí você não vai ter mais tempo mesmo. Aí ela falou assim, tomara que seja de dia então, quando vier isso daí. Aí ele, por quê? Aí falou assim, porque aí eu não trabalho à tarde. Aí daí fala assim, mas lá para onde você vai, se você não aceitar Jesus, você não vai ter, você vai desejar trabalhar de dia, tarde e à noite. Então assim, ele fala de uma maneira assim, aí eu falo, cara, você tem coragem de falar um negócio desse, você tá maluco? Aí ela deu risada, né, talvez pela simpatia, pela postura, mas sei lá, eu não teria coragem de falar daquela maneira, sabe? E ele já falou diversas outras coisas, chegou até o cara falar, ele falando de Jesus, o cara, não quero isso não, ele prefere ir pro inferno. Aí falou, então bom inferno pra você. Sabe? Coisa assim que eu falo, gente, não é possível. Cara, mas sabe que, meus irmãos, ele não tem filtro, mas ele não deixa de falar de Jesus. E ele fala de Jesus de uma maneira muito simples. E quando as pessoas aceitam um estudo bíblico, ele se dedica a levar aquela palavra e falar, sem se intimidar, independente de quem esteja diante dele. Então, muitas vezes a gente se intimida pelo nosso público. Eu me intimido em falar aqui para vocês, um monte de teólogo aqui. É verdade, irmãos, né? Não é fácil pregar é mais fácil pregar na igreja para os irmãos do que para vários teólogos. Imagina, pregar às vezes com o Helder Cardim sentado aqui. Cara, é difícil, mas nós não devemos deixar de falar. Porque tem algo que nos iguala, que deixa todos nós iguais, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso não devemos nos intimidar de falar. E outro benefício da graça é a comunhão com Cristo. É o testemunho. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Então, um dos maiores testemunhos de Cristo em nós é quando não somos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Quando vimos a palavra de Cristo, é confirmada em nossa vida quando servimos com amor, quando cooperamos uns com os outros. Contudo, não paramos por aí. Não deixe de falar de Cristo. Quando falamos a mensagem da salvação, Cristo é confirmado em nós. Por isso que João fala ali em sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 11. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Então, meus irmãos, não deixe que a vergonha o impeçam de
testemunhar. Porque o Senhor Deus, Ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, tendo afirmado que o testemunho de Cristo foi confirmado entre eles, por meio da graça, do serviço do testemunho, Paulo agora mostra a consequência dessa realidade. Deus, em sua graça, concedeu à igreja todos os dons necessários para que ela persevere e sirva fielmente enquanto aguarda a volta de Cristo. Aí por isso que ali no versículo 7 ele diz, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o Senhor Jesus Cristo seja revelado. No versículo 7, meus irmãos, ele continua dizendo, de modo que não lhe falta nenhum dom espiritual. A igreja de Corinto, mesmo com todos os problemas que ela tinha, eles tinham tudo o que precisavam da parte de Deus para viver como igreja. Mesmo em meio a uma igreja tão difícil como a de Corinto, com tantos problemas, eles eram ricos em dons. Imagina a gente formar uma igreja com todos os dons que nós temos aqui. Seria maravilhoso. Mas esse versículo 7, ele serve como uma conclusão natural do que Paulo vinha dizendo até aqui. Ou seja, a sua gratidão a Deus pelos dons espirituais concedidos aos coríntios, e não dons que vieram deles mesmos, mas dons que vieram de Deus. E esses dons confirmam o impacto real do evangelho na vida deles. E apontam para uma realidade ainda maior, a esperança da volta do Senhor Jesus. A parousia. E a palavra esperam ou aguardam tem o sentido de esperar, não de modo passivo, mas com grande expectativa, meus irmãos. E também com o quê? Com atividade. Essa espera não é uma espera passiva. Ou seja, Paulo está enfatizando que quando somos salvos por Jesus Cristo, que recebemos dons espirituais, ali como ele diz ali em Romanos 12:6, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então assim, o cristão ele é chamado a viver e usar esses dons de maneira ativa e não negligenciar o dom que lhe foi dado. Nós entendemos que todos os salvos em Cristo Jesus receberam dons para servir não a si próprio, para não glorificar a si próprio, mas para servir a igreja. Enquanto que? Enquanto aguardam a volta do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Corinto, apesar de suas falhas, foi ricamente abençoada com os dons do Espírito. E nós também, meus irmãos. Deus já nos capacitou com tudo o que precisamos para servi-los e perseverar até o fim. Não nos falta nada espiritualmente. O que muitas vezes falta é o quê? É disposição e entrega. Enquanto aguardamos a vinda gloriosa de Jesus, devemos usar os dons que Ele nos confiou para edificação, não sua, mas uma edificação mútua, com ensino, com consolo, evangelizando e aconselhando uns aos outros. A espera não deve ser passiva, mas ativa e frutífera. Se alguém aqui tem algum dom e não está exercendo ou está negligenciando aquilo que foi dado para você, procure o seu mentor, procure o seu pastor, procure o seu orientador, porque certamente ele vai te preparar e encaminhá-lo para usar o seu dom para a edificação do corpo, que é a igreja de Jesus Cristo. E por fim, não menos importante, outro benefício da comunhão com Jesus Cristo e da graça de Deus é a firmeza e comunhão. Versículo 8, ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. E essa verdade em particular é o que nos traz segurança e conforto. Se alguma vez, por algum motivo, você achou que poderia perder sua salvação em Cristo, a própria palavra de Deus nos afirma o contrário. Ele os manterá firmes até o fim. Uma certa vez, caminhando já agora para o final da mensagem, meus irmãos, a minha filha chegou e falou, pai, ela chegou em prantos, chorando no meu escritório, meus irmãos. Aquilo acabou comigo. Porque o meu escritório não é um refúgio. A porta ela sempre vai estar aberta. Seja para minha esposa, amigos ou minha família, né?
E ela entrou e falou: pai, eu estou tendo pensamentos ruins, eu acho que eu perdi minha salvação. Então aquilo quebrou meu coração, meus irmãos. Eu peguei a palavra de Deus, parei o que eu estava fazendo e li ali João 10, 28 para ela, que diz: e dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém vos arrebatará da minha mão. Expliquei palavra por palavra ali para ela. Ele dá a vida eterna, meu. Ele garante e é Ele quem assegura. E aquilo acalmou o coração dela. E trouxe grande alegria para mim, porque ela reconheceu que é uma pecadora. E louvado seja Deus por isso. E depois não teve mais dúvidas sobre a perca de salvação. Glória a Deus por isso também. E além disso, quem persevera é o próprio Deus, que é aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E essa verdade, meus irmãos, ela é conhecida como o quê? A perseverança dos santos. É Ele quem persevera em nós, meus irmãos. Mas na prática significa que Deus cuida da nossa salvação, do começo ao fim. E por quê? Porque Ele é fiel. E é exatamente isso que ele declara no próximo versículo. Fiel é Deus, o qual chamou a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel. E por causa desse atributo eterno, com significado profundo ali no Antigo Testamento, que vem da palavra hebraica hesed, que revela o quê? Seu amor leal, constante, misericordioso, bondoso e eterno. E um Salmos que fala muito ao meu coração, que descreve esse atributo maravilhoso de Deus, da sua fidelidade, é o Salmo 136, que é conhecido como o Salmo do Hesed, o Salmo do amor leal de Deus. E o versículo 1, que eu só vou ler ele por causa do tempo, que diz assim: dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia, o seu Hesed, o seu amor leal, dura para sempre. A sua fidelidade dura para sempre. E essa fidelidade, ela é expressada em cada etapa da salvação. Onde Ele nos escolheu, onde Ele nos chamou, onde Ele nos justificou, onde Ele nos atraiu, onde Ele nos salvou. E nos chamou para a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Cada ação de Deus em nossa salvação é sustentado pela sua fidelidade imutável e por seu desejo de nos tornarmos participantes da vida de Cristo. E é dessa verdade que nós temos que partir e nos fazer uma pergunta: quem é Cristo em nossas vidas? Há algum tempo, quando eu troquei de estágio, um pastor que, antes de eu chegar à igreja dele, ele fez uma entrevista comigo de maneira remota. E ele falou para eu falar da minha vida, falou para falar do chamado, como eu cheguei até o ministério, falou para falar da minha conversão. E por fim ele fez uma pergunta que assim me fez até engasgar. Ele falou assim: Rafael, quem é Cristo na sua vida? Eu nunca pensei que eu teria tanta dificuldade, meus irmãos, de responder uma pergunta tão simples. Eu parei um minuto e percebi e falei: Ele é tudo para mim. Ele é meu Senhor e Salvador. Aí eu estou satisfeito com a resposta. Glória a Deus, porque Ele é o seu Senhor. Então percebe que essa é uma pergunta que nós devemos fazer, não só para nós mesmos, mas para o próximo também. Porque se Ele é de fato o nosso Senhor, nós viveremos uma vida de gratidão. Nós seremos enriquecidos, não de riquezas humanas, mas de conhecimento divino. Anunciaremos a salvação através do seu Filho, nosso Senhor. Não nos faltará nenhum dom, porque Ele supre através do corpo, a igreja, onde cada um tem uma função. E por fim, Ele nos manterá firmes até o fim, porque Ele é o Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu sou grato a Deus por ter compartilhado a Tua palavra com meus irmãos. De modo que nós possamos refletir o que a comunhão com o Teu Filho, Senhor Deus, traz como benefícios para nós, Deus. Que isso fique claro, não só no dia de hoje, mas até
até a tua vinda, Senhor Deus, que nós possamos esperar ansiosos, ó Deus, pela sua vinda e possamos declarar, Senhor Deus, quem tu és em nossa vida. Que não sejamos tímidos ao falar do Senhor, Pai, porque o Senhor Deus nos chama para falar, Senhor Deus, para falar das maravilhas que o Senhor fez, não só nas nossas vidas, mas que o Senhor deseja fazer na vida de outros. Ó Senhor, nos abençoe nesse instante do dia, nos capacitando para cumprir as demandas na qual o Senhor nos chamou. Eu te oro no nome de Jesus. Amém.